Casa sua, tá? Boa tarde a todos. Boa tarde. Um prazer muito grande estar aqui. Quero agradecer o convite, antes de mais nada, porque é oportunidade, né? A gente se conectar no sábado à tarde, conversar sobre coisas importantes da vida. Que dia que é hoje? Dia 1º de novembro, né? Ou seja, outro dia era Natal e já vai ser Natal de novo. O que significa isso? O tempo está assim, muito rápido, porque a velocidade da informação, o acesso à informação está aí para todos, e isso cria uma experiência mental e relacional na qual o tempo realmente passa voando. Ou seja, precisamos usar desse benefício da melhor forma possível. Porque já é Natal de novo, daqui a pouco 26 também passa, né? E o que nós estamos fazendo com isso que nos está sendo dado, que é o tempo. Bom, eu sou o Rafael Valentim, de Bauru, fiquei amigo desse pessoal aqui num curso de expositores espíritas lá na cidade, né? Foi muito bom. E a gente percebe sim uma necessidade do Espiritismo formar novas lideranças, novos palestrantes, né? Porque a mensagem ela é muito importante, a princípio como consoladora. Você percebe que até pessoas de outras religiões acabam por chegar ao Espiritismo pela dor, onde eles não encontram respostas em algumas situações. O Espiritismo acaba respondendo um pouco além de outras, né? Não falando, pelo amor de Deus, mal de ninguém, mas tem algumas respostas mais aprofundadas. Então as pessoas chegam e tal. Mas é muito importante que novas pessoas sim se formem palestrantes espíritas e levem a mensagem. Ah, eu tenho timidez. Isso aí se desenvolve, né? Porque aí quando você falar, você vai perceber que as pessoas vão falar, nossa, eu já tinha até ouvido essa mensagem, mas do jeito que você falou, me tocou de outra forma, né? Enfim, depois nós vamos falar sobre isso. O tema hoje é um tema que eu considero de uma importância muito grande, especialmente para o público espírita. Eu não sou exatamente um evangelizador. Não é esse exatamente o meu papel como palestrante, mas é fazer uma ligação entre esse conteúdo que eu vou trazer para vocês e o conteúdo espírita, porque sou espírita de criança. Ia ao centro lá em Bauru, meus avós, meus pais, fiz o curso COEM em Bauru, que é o de conhecimento mediúnico, tudo, e atualmente eu sou aluno do espiritismo científico. Não sei se vocês já ouviram falar nessa vertente. Vocês sabem que o Espiritismo tem 3 pontos. O consolador, que é o religioso, que muitas vezes a gente tem perdas que a gente não entende, a gente se revolta, e o Espiritismo é um consolador magnífico nesse aspecto para te trazer uma resposta. Se não fosse o Espiritismo, boa parte aqui já tinha ficado maluquinho já. Sim ou não? Sim. Nossa, porque acontecem coisas que se você não tiver essa visão reencarnatória e etc, você fala, não é possível, está errado isso aqui. Então, beleza, essa é a primeira parte. Só que o Espiritismo evolui para a parte científica e filosófica. E isso é muito interessante porque essa fase do Espiritismo científico é colocar a reencarnação na equação médica. Quando os médicos vão fazer diagnósticos levando em consideração isso também. Vocês imaginam que interessante que vai ser? E nós estamos caminhando para isso. O tema hoje não é exatamente esse, mas só para vocês entenderem qual que é a minha proposta de conteúdo.
Então, o tema é encarnação, a maior das oportunidades. Por que eu acho que esse tema é muito importante, especialmente para o público espírita? Porque a literatura espírita ela é tão bonita, tão gostosa de você ler e acompanhar e tudo, que às vezes eu percebo que o público espírita ele quer entender mais da espiritualidade, da vida após a morte e da reencarnação. Ó, deixa eu só lembrar um negócio pra você está encarnado, tá? Os desafios mais importantes para você enfrentar são os da carne. Bom que você entenda como é do outro lado, sem dúvida. Outra coisa, tem mais de 500 livros para você ler aí, só do Chico Xavier. Mais de 500. Põe uma meta aí por mês. Eu tenho uma meta de ler um livro ao mês do Chico, fora outras coisas que eu leio. Então isso dá em torno de 12 livros ao ano. Em 10 anos eu li 1/4 da obra. Que já é coisa. E aí você começa a pesquisar os livros para comprar. Tem livros que a maioria dos espíritas nem sabe que existe. Vocês sabiam que o Chico Xavier tem um livro chamado Dinheiro? Pois é. Coisa de encarnado. Ele fala lá, essa é a energia vital do mundo, você tem que ganhar dinheiro. Melhor que o dinheiro esteja na mão dos bons, ou na mão de traficante, de corrupto. Ele está na mão dos bons, porque a caridade, ela precisa do dinheiro. Quem que vai comprar as cestas básicas, a roupa, a sopa, e fazer um lugar, né? Enfim, tudo isso para trazer essa atenção para as questões e desafios da encarnação. E quando você enfrenta os desafios da encarnação, isso é mais espiritual do que você possa imaginar. Então eu trago esse alerta especial para o público espírita. Olha, não esquece, tá? Nós estamos no corpo. Todos os desafios da carne que você negar, você vai ter que passá-los de novo em algum momento, ou nessa vida ou na outra. Porque desafio da carne você enfrenta e tira a lição na carne. Senão, qual que é o sentido de você estar aqui? Não, na hora que eu desencarnar, eu vou entender esse problema que eu passava aqui. Ué, então não fez sentido. Ficasse lá e ficasse olhando para cá, isso é assim. Você só vai aprender a hora que você passar na carne. Hoje é dia 1º de novembro. Faltam quantos dias para acabar o ano? 61 aí, né? Certo? 62 contando. Muito bem. A gente vai piscar, acabou o ano de novo. E eu vou bater muito nessa tecla hoje, nessa 1 horinha que a gente vai estar junto aqui, nessa questão dos seus desafios como encarnados. Se você se desenvolve e supera as situações da encarnação, você evolui espiritualmente. Faz sentido, não? Muita gente, o que está acontecendo? Como nós estamos tendo um acesso infinito a questões de espiritualidade, tem muita gente olhando para isso e esquecendo que está encarnado. Não está enfrentando os desafios da carne. Então fala de espiritualidade maravilhosa e come tudo errado. Está abreviando a sua encarnação. Pela sua alimentação errada. Não está fazendo exercício. Mas Deus tem a ver com isso? Ué? O Chico dizia, falou, quanto mais eu puder prolongar a minha encarnação, eu vou fazer. Porque é um desafio danado de encarnar aqui. Então você vai para lá, a média é de 150 a 200 anos que você fica lá do outro lado. Para você ter uma nova oportunidade para vir para cá. Então é um baita, é uma coisa trabalhosa. Ou seja, aproveite o máximo. Aproveite o máximo. E a gente sabe que tem mais espíritos desencarnados hoje do que encarnados. Se nós somos 8 bilhões de pessoas encarnadas, tem no mínimo o dobro desencarnado. Ou seja, a fila é grande ali. Pensa você que fala, vou encarnar lá em Jaú, lá, né? Então, calma. Vamos fazer um projeto, vamos ver com quem que você tem que se relacionar.
com quem que você tem missão, com quem que você tem problema para resolver. É toda uma engenharia espiritual para você ter a oportunidade. Né? Então aproveitem ao máximo. Ao máximo. Tá? Porque as lições da carne, o quê? Você só pode tirá-las na carne. Tudo bem, gente, até aqui? Maravilha. Alguém tem coisa para curar aí? Eu tenho. Todos temos, né? Então, guarda esse conceito. Cura é igual renúncia. Para você se curar, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Aula da 6ª série. Se você não tirar um negócio daí, não vai curar não. Cura é igual renúncia. Faltam 61 dias. Você tem alguma coisa para renunciar daqui até o dia 31? Eu acho que você tem. Como dizia o Chico, né? Você está encarnado aqui, você deve. Eu acho que ele está certo. Se você está encarnado aqui, você deve. Bom, se o Chico Xavier falou isso, que irá não, né? Muito bem. Então, esse é o primeiro conceito para vocês terem, né? Cura é renúncia. Eu tenho coisas para curar no meu corpo, na minha mente, na minha alma, enfim, no meu comportamento. Então, o que eu preciso renunciar? O que eu preciso abrir mão? Abrir espaço para o universo poder preencher ali. Um exemplo, uma analogia. Eu tenho um copo aqui sujo. Adianta eu colocar água limpa nele? O que eu tenho que fazer antes? Limpar. Trazendo para nós, como seres de hábitos, tem algum hábito aí que eu preciso abrir mão. Preciso denunciar. Senão não abre espaço para a energia realmente cristalina vir, né? E uma consciência nova aí, abrir e tal. Muito bem. 61 dias faltam. Eu quero que você já vá pensando qual vai ser a renúncia que você vai fazer ainda esse ano. Porque alguém tem dúvida que 2026 vai ser um ano novo? Não. Mas vai ser novo para você? Não sei. Depende se você vai pagar o preço antes. O que é pagar o preço? Renunciar. Não existe nada de graça no universo. Não existe. Tudo tem um pagamento. Pode ser um pagamento financeiro, pode ser um pagamento comportamental, que é o caso que a gente está falando aqui. Mas um pagamento tem. Nasce uma... Vocês gostam de fruta? De planta? Gostam? Nasce do nada? Tem um pagamento antes. A semente, você planta ali, cuida e tal, corta as ervas daninhas para poder germinar e crescer, né? Se desenvolver. O mesmo vale para nós. Bom, o que acontece? Nós, como comunidade espírita, a gente tem uma linha de que nós estamos aí num planeta de provas e expiações. Então, assim, é meio que um inferno com outras palavras, né? E é mesmo. Nós vemos aqui, se pegar os dados, é um negócio estranho. Então, do planeta Terra. Só que dentro da linha do tempo evolutiva, é como se a gente estivesse no meio, mais ou menos. Por que eu falo isso? Porque ao mesmo tempo que você tem um assassino frio, você tem o Gandhi, teve Jesus, teve Buda, teve um monte de mestres maravilhosos ao longo da história humana, né? Só que ao mesmo tempo também tem coisas medonhas, até hoje, que são cultura e tudo mais, né? Então, digamos que nós estamos no meio do caminho. O que isso significa? Você pode dar um baita de um salto já, como você pode se perder. Ou seja, o tal do orai e vigiai, nossa, nunca foi tão necessário esse conceito.
E lá na palavra não está escrito assim, ó, orai e vigiai de segunda a quinta, e depois você tira o pezinho um pouco, fica tranquilo no final de semana. Não, está lá, ó, orai e vigiai, ponto. O tempo todo. Tá? Porque ladeira acima dá trabalho, ladeira abaixo é assim, ó, rapidinho. Por que eu estou falando isso? O Brasil está esquisito, o mundo também, está acontecendo um monte de coisa, mas apesar dos pesares, e aliás esse é um tema de palestra também que eu faço, que é agir apesar de. Está caindo o mundo, ainda assim você tem que entrar em ação, né? Então, apesar dos pesares, eu estou otimista. Porque eu aprendi na escola também, na física lá, que antes de algo ficar bom, fica bem ruim. Terceira lei de Newton, ação e reação. Como está ficando muito caótico, está forçando as pessoas a voltarem para Cristo. Eu não sei se vocês sabem dessa estatística, mas está tendo um levante de jovens voltando para as igrejas, que assim, não se via nos últimos tempos. Porque eles viram que esse negócio de desrespeitar pai e mãe, que eu sou bonitão aqui, não funciona. Não funciona. O primeiro grande grupo da história da humanidade que perdura até hoje, defeitos ou não, é a família. Se você quiser dar uma de muito independentão aí, não vai dar certo, não está dando. Então a terceira lei de Newton está funcionando já. Ação e reação. O pessoal está indo para o abismo, só que aquilo vai fazer. Opa, peraí. Tem um tal de Jesus aí que fala uns negócios que é antigo, mas está mais atual do que nunca. Por isso que apesar dos pesares, eu estou otimista. E outra, a própria literatura espírita diz que a gente está em vias de uma nova era, né? Que é a regeneração. Então, se você for pegar numa linha, vamos dizer assim, do tempo cósmico, nós estamos em 2025, para 2057, que é a previsão aí, não é nada. Nós já estamos meio que, já andando no negócio aí, né? Só que é o seguinte, gente, quando você tem mais benefícios, o que aumenta junto? Fala. Responsabilidade. Nós temos uma coisa que se fala muito também no espiritismo, que é o tal do livre-arbítrio, né? O que é livre-arbítrio? O que é arbítrio? Pim. Quem faz isso? Um árbitro. O livre-arbítrio é tirei o juiz por sua conta agora. Autorresponsabilidade. Todo mundo fala isso, até a ciência. Plantou, colheu. Dá para plantar uma cenoura e colher uma melancia no lugar? Não dá. Então, o que eu vejo que está acontecendo? Mais do que nunca, os desafios da encarnação vão vir à tona, exatamente porque nós estamos batendo as portas aí de uma nova era. Só que antes de ficar bom, fica ruim. Por que eu gosto de falar isso? Porque tem gente que fala assim, nossa, o mundo está horrível, parece que está piorando. É que, na verdade, tem que olhar todas as coisas, né? Não olhar só um canal de notícias. Né? Tem muita coisa boa acontecendo também, que é o que eu estou te falando. Tem muita gente se voltando para o cristianismo. Tem muito ateu até acordando, falando que não faz sentido não ter nada maior. Só que é aquela velha máxima que as vozinhas antigas sempre ensinaram para nós. Se não aprende no amor, o ser humano parece que tem uma preferência em aprender na dor. E é o que está acontecendo e é o que vai acontecer mais ainda. Infelizmente, né? Tragédias, doenças, um monte de coisa, acidentes que vão, por fim, unir as pessoas. Vão buscar respostas maiores, né? E, bom, muito bem. Então, tudo isso para no fim falar de você, que é o mais importante.
Daqui a um mês e um pouquinho, nós vamos se reunir com a nossa família, né? Você gosta de todo mundo da sua família? Umas pessoas que não gostam muito, né? E é normal. Sabe por quê? Porque é um ambiente de muita intimidade. Muitos anos. Então, dá BO. Dá uns BO lá na família. Amém. Além da família, tem amigos, né? Você passa por inúmeros desafios. Né? E tem um negócio no cristianismo, especialmente no cristianismo, que é um negócio chamado perdão. E o perdão ele tem para dois lados. Tem para você perdoar alguém e para você, de repente, se perdoar também de alguma caca que você fez. E acontece. Tem muita gente que não consegue avançar na vida de N maneiras porque, invisivelmente, ele não se perdoou ainda. Então, para ele, no fundo, ele não merece. Aí o que acontece? Ele sempre bate na trave das possibilidades. Aí o que ele faz? Vou fazer uma pós-graduação. Faz a pós-graduação, bate na trave de novo. Ah, vou ler um livro novo. Bom também. Aí bate na trave de novo. Por quê? Porque o invisível ele não tá checando isso. E o invisível faz o visível. Olha que importante isso. Então, é um tempo que remete as pessoas a refletirem. Nossa, como foi o ano? O que eu aprendi? O que eu renunciei? O que eu acertei? O que eu errei? O que eu planejo para o ano que vem? Enfim, tudo isso daí. E é interessante, porque todos nós somos cristãos, e eu vou lembrar de vocês da cena clássica que nos fez ser cristãos, de fato, 2000 anos depois, que é a cena da crucificação. Você imagina só, se Jesus lá naquele ato, tá lá quase morrendo, né? O que ele falou naquele momento? Pediu perdão, não sabe o que faz, beleza, né? Aquilo, meu Deus, depois de tudo isso aqui, a humilhação toda, o negócio que... Porque, gente, crucificação acontecia rotineiramente lá. O que fizeram com Jesus foi algo a mais. Foi muito mais pesado. Crucificação era coisa comum. O dele foi muito mais pesado. E ainda assim, perdoa aí, porque esse povo nem se tocou ainda, né? Agora, você imagina se ele tivesse falado assim, tá lá pregado, assim, Deus, é o seguinte, não tem perdão não, eu quero ver o pau torar aqui. Aquele ali, judeu, romano, o outro, quero que arda no inferno, cada um. Esse é o meu pedido. Você ia ser cristão hoje? Ia ficar estranho, né? Então, por que eu estou falando isso? Para você refletir primeiro e depois para você olhar para o momento e te ajudar a fazer as renúncias que você precisa. São desafios da carne aí. A vida não avança se você não fizer isso. Pode fazer a pós-graduação lá na NASA, não vai mudar nada. Que vai ter uma barreira invisível assim, você vai bater na trave toda vez. E você não vai entender o que está acontecendo. Então tá, esse ajuste interno aí que está faltando. Conduta, é hábito, é comportamento, né? Então, tudo bem, gente? Tá fazendo sentido aí? Então, você sabe que tipo de situação você precisa resolver na sua vida. Você sabe. E renunciar ou perdoar, que são meio que irmãos gêmeos aí, eles, é uma coisa quase mágica. Você perdoa hoje à tarde e mudou sua vida. É impressionante. Você até emagrece. É impressionante. Poderosíssimo. Poderosíssimo. Tá? Te salva de uma doença psicossomática. Que hoje, muitas vezes a pessoa está com uma dor, um incômodo, né, alguma coisa assim, e vai lá ao médico, em alguns casos, ele faz lá a ressonância, raio-x e tal. Clinicamente não tem nada.
Mas até os médicos mais céticos falam, olha, isso aí deve ser psicossomático. Até os médicos mais céticos. Você está somatizando alguma coisa. É aí que ele vai entrar, está com problema com alguém, está com algum problema aí de relacionamento, né? Então tem que dar uma olhadinha nisso. E ele fala. Tem um negócio na moda aí falando o seguinte: precisamos ter inteligência emocional. Quem já ouviu isso? É um grande desafio. Só que a inteligência emocional está dentro da inteligência mais importante de todas, que é a inteligência relacional. Ou seja, como eu me relaciono com as pessoas, em especial com o parente. Meu Deus, um parente tem uma inteligência relacional absurda. É importante. E a gente sabe que dentro do projeto, né, encarnatório ou reencarnatório, você acha que você chegou do nada ali, naquela família? A gente sabe que não. Tem gente ali que é missão, tem gente ali que é resgate, tem gente que tem de tudo. O fato é, você não ia nascer tão próximo de um grupo de pessoas à toa, de maneira aleatória. Então, é muito importante você já ter isso em mente. Falar, meu Deus, estou chegando aqui no Natal de novo. O que eu vou poder fazer de diferente dessa vez? Inteligência relacional. Tem alguém, de repente, no seu trabalho que você tem dificuldade lá. Opa, preciso colocar inteligência relacional nisso daqui. É mais legal e mais saudável você ser feliz do que você estar certo. Né? Que muitas vezes, então, mas eu estou certo. Eu até acredito. Mas, bicho, põe paz no seu coração. Você dormir em paz à noite, com a cabeça no travesseiro, leve. Né? Seu espírito sair tranquilo, porque senão você vai ficar sentado na razão aí e a coisa não anda, né? Então, gente, inteligência relacional é um termo muito importante para vocês terem aí no cotidiano. Porque as pessoas não são fáceis. E se não está fácil para o espírita que tem um entendimento além, você imagina para os outros. Tá? E os desafios virão, porque de fato nós estamos às portas aí da regeneração, porém, como eu falei, não tem nada de graça no universo. Tem um preço para a humanidade. Vai ter um preço para a humanidade como raça e para você como indivíduo. Se você não pagar o preço, você não vai. Tem como. E o preço é esse: renúncia, perdão, comportamental. O preço é esse. Tudo bem, gente? Bom, vou ensinar um negócio para vocês agora, que é para o dia a dia mesmo. Vocês vão perceber que vocês já praticam isso, talvez sem a devida atenção. Agora vocês vão ter uma atenção nisso daí violenta. Que são 4 verbos para o seu dia a dia. 4 verbos. Simples demais, talvez por isso que as pessoas não dão a devida atenção a eles. Hoje vocês vão dar atenção para esses 4 verbos aí. Se você adotar bem esses 4 verbos, é sucesso, estouro. Se você não adotar, precipício. Vamos lá. Primeiro verbo declarar. Declaração gera realidade. Ou, palavra tem poder. Todo mundo sabe disso. Todas as religiões ensinam isso. A yoga ensina isso, artes marciais ensinam, todo mundo ensina isso. Palavra tem poder. Declaração gera realidade. Aí o abençoado acorda na segunda, fala, nossa, hoje vai ser lá. Não aguento mais já. Que calor, né? Ou que frio. Nossa, está chovendo. Enfim, palavra tem poder. Vai vir uma nuvem na sua cabeça. Especialmente. Alguém no trânsito vai xingar você.
em especial. De algo que você, assim, aquilo lá mesmo na vida. Porque palavra tem poder. E as coisas de fora, elas vêm para confirmar. E aí você cai mais ainda na armadilha mental. Você reclama, sai à rua, acontece algo ruim, e aí você reafirma a desgraça. Eu não falei para você que hoje estava ruim? Falei para você que essa cidade não tem mais condição? E aí você reafirma o negócio, né? Então, gente, as afirmações, as palavras, né, precisam ser muito bem escolhidas. Isso é um treinamento. Todo dia. Você não toma, eventualmente, um remedinho lá para pressão, um remedinho para sei lá o quê? Então, esse é um remedinho também. Hein? Nada de remédio. Maravilhoso, maravilhoso. Mas estou dizendo assim, tem remedinho para as coisas. Então esse é um remedinho de Deus. Fala, qual que é a minha palavra do dia? Força, amor, disciplina, sei lá, qualquer coisa. Paz, tranquilidade, paciência, olha quanta coisa. Ou uma frase que você goste, põe no celular, põe não sei na onde aí, para ser o seu do dia. Você ocupa aquele espaço psicoemocional, energético ali. Porque se você não ocupar esse espaço, alguém vai te dar alguma palavra, que geralmente não é boa. Vai vir, vai te xingar, vai te desrespeitar alguma coisa, e fala, nossa, realmente eu estava sentindo que o dia estava ruim. Então, só que deixa eu falar um negócio assim, todas as grandes coisas da humanidade, estão em todos os grandes livros da história do ser humano, elas aconteceram depois de algo muito ruim. Não é que estava assim, ó, tudo redondinho, céu de brigadeiro, nossa, que maravilhoso, e de repente a humanidade dá um salto evolutivo. Nunca foi assim. Tem a frase, depois da tempestade, vem a bonança. Exato. Nunca foi assim. Sempre foi no pega ali. Cara, a hora que estava infernal, cara, pô, apesar disso, eu vou fazer. Agir apesar de. Pum, vira. E parece que ele adiciona um mecanismo da engenharia de Deus aí que a coisa muda completamente. Porque é ali que é o ponto. É dentro do desafio, é dentro do problema. O chinês, por exemplo, que é um povo, né, que está aqui há 5.000 anos, nós estamos há 500, então alguma coisa eles sabem, né? Então, o mesmo símbolo que ele usa lá para problema é o mesmo símbolo que ele usa para oportunidade. É o mesmo. Para o chinês, problema é oportunidade. É uma coisa. Então, o primeiro verbo é declarar, ou palavra tem poder, tá? Vocês não vão xingar, não vão reclamar? Vão. Só que vocês já vão se policiar. Opa, deixa eu voltar rápido aqui. E tem gente que passa o dia reclamando, xingando, falando coisa e tal, ou a semana. Aí, filho, você pode ter certeza, vai ter acidente, vai ter doença, vai ter tudo para confirmar que você está certa. Realmente, que dia ruim para você, né? Que dia horroroso, que semana, nossa, medonha, né? É a sua. Não foi de todo mundo. Então, palavra tem poder. Esse é o primeiro verbo. Tá? Segundo verbo, o verbo pedir ou solicitar. Pedir. E isso é uma nobre arte que requer humildade para você pedir as coisas para Deus que você quer. E aqui tem um negócio importante. Tem muita gente, como a gente é tentado no negativo, às vezes as pessoas falam, nossa, eu não quero encontrar aquela pessoa nem a pau. Aí ela entra na farmácia, tá lá a pessoa. Então a gente tem que pedir o que nós queremos, não o que nós não queremos, porque senão vem. Peça o que você quer,
E é bíblico também. Peça, obterá, será atendido, né? Caminhe, o caminho se abrirá. Bata a porta se abrirá. O conceito é o mesmo. Então, todo dia, o que você quer? Mas Deus sabe de todas as coisas. Tudo bem, só que você é um indivíduo. Tem metas específicas. Tem desejos específicos. Tem sonhos específicos. Tem uma missão. Senão, qual é o sentido de você ser indivíduo? Mas pode pedir carro para Deus? Dinheiro? Filho, isso aqui tudo foi Deus que fez. Você está encarnado. Pode pedir o que você quiser. Lógico, você vai... eu fiquei rico. Você vai usar droga com dinheiro? Ou você vai ajudar o próximo e tal, né? Aí depende de você. Não tem problema nenhum. Pode pedir o que você quiser. Pede com força ali. Mas peça. Porque esse negócio, mas Deus já sabe. Deus sabe, só que Ele fez um indivíduo. Para que o indivíduo realize ali, né, individualmente as coisas. Então isso é muito importante. Porque também é aquela máxima. Quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Vai chegar qualquer coisa. Você não pediu nada. Tanto faz. Qualquer coisa aí para essa pessoa tá bom. Então, primeiro verbo, declarar. Segundo, pedir, né? Solicitar. Terceiro verbo, muito importante para o momento que nós estamos vivendo aí. É o verbo arriscar. Eu vou explicar certinho o que é isso. O que é o arriscar? O arriscar, na verdade, é você aprender algo novo. O arriscar é nesse sentido. Então, por exemplo, quando eu pensei assim, eu vou fazer palestra. Quer dizer, quando eu fiz a primeira palestra, não foi tão boa. Por quê? O que eu não tinha? Experiência. Não tinha experiência, não tinha habilidade, eu não sabia lidar, não tinha inteligência emocional com o meu nervosismo. Você pode ver, todo palestrante fala, toda vez eu fico nervoso, só que hoje eu administro de outra forma. Eu aprendi a falar determinadas coisas, tenho muito mais conhecimento, eu já falei para vários públicos. Então o que é o arriscar? É desenvolver habilidade nova. É aprender algo novo. Oi? Ousar. Né? E você sabe que a ciência já descobriu, comprovou, que a fórmula bioquímica da juventude é aprender coisa nova. Então se você quer rejuvenescer e tal, aprenda coisa nova. Por que a natureza faz isso? Olha que interessantíssimo isso. Quando ela percebe, a sua biologia, a sua neurologia, percebe que você aprendeu algo novo, ela entende assim, nossa, essa pessoa vai criar coisas novas. Ela precisa viver mais. Porque ela é útil. Então, eu vou descarregar aqui, durante o sono dela, hormônios de rejuvenescimento. Ela vai acordar mais jovem, porque ela se propôs a aprender coisa nova. E o contrário também vale. A pessoa não aprende nada, não renuncia a nada, não lê nada, não quer saber de nada, ela define. Porque a natureza olha e fala, o que ele vai contribuir como? Não aprende nada novo. Ciência. Ciência pura. Então, o arriscar, que é o terceiro verbo, é na verdade aprender coisa nova. Não gosto de ler. Se vira. Pega o livro e lê. Nós não estamos aqui no parque de diversões, né? Só que é uma escola. Tem coisa que é gostosa, tem coisa que nem tanto. E geralmente as coisas mais desafiadoras são as que agregam mais valor. Geralmente é assim. Batata frita é uma delícia. Nossa, eu amo batata frita. Pão com manteiga. Que coisa boa, né? Mas se você comer isso todo dia, seu fim é trágico. Você é trágico. Olha lá. Tudo bem? Então, nesse dia 1 de novembro, é muito importante já olhar e falar, nossa, o que eu posso iniciar de novo ainda este ano? Para eu sair daquela armadilha da maioria da manada que fala, deixa virar o ano aí na conversa. Que ideia é janeiro aí, né?
Aí nós começamos na academia, aí eu vou pegar um livro para ler, aí eu vou ajudar alguém. Agora é correria, né? Agora é complicado, né? Janeirão, né? Manda um zap para mim aqui. Então, tá aí, batendo as portas da gente, para quê? Para que a gente dê um sinal para Deus, para o universo, de que de fato agora está sob nova direção. Já viu aqueles restaurantes, aqueles bares que põe uma placa assim, sob nova direção? Então, você tem que pôr um negócio desse aí. E deixa eu falar uma coisa para vocês, que talvez seja a coisa mais importante hoje, antes de falar do último verbo. Deus é amor, é misericórdia, todas as virtudes. Mas, sobretudo, Deus é justiça. Tudo ao infinito. Oi? E tudo ao infinito. Pois é, Deus é justiça. É justo uma pessoa que se dedica, que renuncia, que é disciplinada, que ajuda ao próximo, ter os mesmos resultados que um que... É justo isso? Não é. Talvez aos olhos da humanidade, os injustos ainda sobressaem. A gente vê isso no Brasil, no mundo aí, né? Umas injustiças assim que você fala, não é possível, cara. Mas aos olhos da providência não tem como. Não tem como. Então, qual que é o conceito? Deus, ou a providência divina, como você queira chamar, não se relaciona com desejos. Deus só se relaciona com decisão tomada. Ai, como eu adoraria tal coisa. Deus olha e fala... É tipo aquele seu amigo que fala que vai começar na academia, nunca começa, que vai começar tal coisa, tal projeto, nunca começa. Qual é o seu conceito sobre ele? Falastrão, né? Falar ele fala, né? Papagaio, fala e tal. Mas de decisão mesmo, aquela pessoa não é. Você sabe disso, você acha que Deus não sabe? Então Deus não se relaciona com desejo. Deus relaciona com decisão tomada. A hora que você tomar a decisão mesmo, tomar uma atitude, principalmente na adversidade, aí o bicho vai pegar. Aí você vai ver, nossa. Aí você vai ver umas coisas acontecer assim, do nada. Nossa, não tinha como. Sabe aquilo que o Evangelho fala, Deus do impossível? Pois muito bem, estão certo. Porque é naquele momento ali que eles colocam a fé dele assim, realmente, cara, não tem da onde vir solução. Ainda assim eles agem de alguma forma que aciona o tal do Deus do impossível. Do nada, uma coisa poderosíssima. Poderosíssima. Ainda mais com um monte de gente orando em cima. Nossa Senhora, aí a carga energética é muito grande. Então, Deus não está nem aí para o que você deseja. Ai, eu adoraria tal coisa. Tá bom, né? Ele quer saber das decisões tomadas. E nós estamos aí há 2 meses de finalizar o ano. E nós temos um dever moral de finalizar o ano da melhor forma possível. E de 2026 ser o melhor ano das nossas vidas, em N aspectos. E 2027 vai ter que ser o melhor ano da sua vida. E 2028 vai ter que ter, é um dever moral. Você está encarnado, meu filho. Tendo oportunidade, conhecimento. Se você pegar, gente, olha só que interessante. Há 200 anos atrás, que historicamente não é nada, você aqui, qualquer um de nós aqui, é muito mais rico, muito mais cheio de oportunidades do que qualquer ser humano que estava encarnado aqui há 200 anos atrás. Qualquer um. Você tem mais acesso a conhecimento nesse trem aqui, ó, do que os imperadores antigos tinham. Antigamente, aí, ó, vocês são descendentes de italiano, de português, de alemão, o povo veio
de lá para cá, fugido da guerra e tal. Você acha que eles vieram no ar-condicionado? Classe econômica que seja? Não, vieram no navio, com todo tipo de doença. Como é que você acha que era a boca das pessoas 200 anos atrás? Você acha que é o dentista que tem aqui em Jaú, para você ir lá e tratar e fazer a limpeza? Nós somos muito ricos. E eu sempre vou bater em cima dessas questões encarnatórias. Leia os livros, literatura riquíssima, mas olha para a sua encarnação. E fica aqui o máximo de tempo que você puder. Que a hora que você desencarnar, uns 200 anos lá para o outro lado. Esse é o cálculo feito. Por fim, o último dos verbos, né? Então falamos do declarar, pedir. Oi? Ousar ou arriscar, né? Aprender algo novo. E a mãe de todas as virtudes, que é o verbo agradecer. Né? Agradecer. Só que tem um detalhe aí também, que hoje está na moda, todo mundo põe na internet gratidão. Meu Deus. Quando a pessoa fala isso, eu já sei que ela está com algum problema. E ela está dando uma forçadinha, gratidão, tá tudo bem. Agradecer o que deu certo, o mínimo, né? Não tem nem como, né? Agora, agradecer o que está difícil, é aí que é a virtude. Agradecer quando está complicado. Por quê? O nosso neocórtex, que é essa parte da frente do cérebro aqui, responsável por tirar lições e com isso tomar decisões, é a parte mais nova, neocórtex, a parte mais nova do cérebro humano. O que a gente conseguiu desenvolver, evoluir de melhor em termos cerebrais, neurológicos. Muito bem. Essa parte aqui, ela precisa tirar lições. E os neurocientistas já perceberam que você só aprende algo novo quando você agradece. Quando você reclama, o neocórtex faz assim. Por quê? Porque a natureza, ela não gasta energia toda. Para você aprender, gasta energia. Então, se a culpa é dele, é dele. Não tem nada para aprender com isso. Mas quem aqui já não aprendeu, mesmo quando foi injustiçado? Quem já sofreu injustiça aqui? Todo mundo. Você tirou lições ou não? Nossa, muita, né? Mais profundas até. Que é o que o próprio Chico falava. Melhor eu sofrer uma injustiça do que cometer uma. E quem que não cometeu também, né? Quem não cometeu? E se a gente pensa na terceira lei de Newton lá, ou que seja até uma lei reencarnatória, se você está passando por alguma injustiça hoje, muitas vezes até sem querer, né? eu não sei nem se existe o tal de sem querer, né? Existe. Não sei. Não faz nada, não faz por maldade. Não, sim. Depois você pode até perceber que errou. Sim. O que eu quero dizer sem querer, eu vou expressar melhor. Que não é por acaso. Melhor dizendo, por acaso que eu acho que talvez não exista. Mas se a gente está passando por determinada coisa, né, causa e efeito, plantar e colher, o que será que é isso aí? Eu só sei que é o seguinte, quando você está passando por um problema, ninguém quer ficar no problema muito tempo. Eu quero sair logo do problema, é óbvio. Só que eu só saio depois que eu passo na prova. Como é que você passa de ano na escola? Eu tenho que passar numa prova. Se você não passa na prova, o que acontece? Volta no ano. Você vai ter que fazer o ano de novo. Eu estou falando de escola? Eu estou falando, na verdade, da vida. O problema vem. Cara, eu preciso tirar lição. Como é que eu tiro lição? Eu agradeço. Porque se eu reclamar, o que é re? De novo, retrabalho. Repetir. O que é clamar? Pedir. Então é aquela coisa, nossa, essa porcaria aqui, Deus, manda mais. Então reclamar é pedir de novo. Se eu agradeço, apesar disso aqui, eu agradeço, o seu neocórtex criado assim, 360 graus para tirar a lição logo. Por quê? Porque a sua biologia, a sua encarnação,
precisa que você evolua, meu filho. E você só evolui com lições tiradas, porque depois você vai ter que passar isso para alguém. Senão a raça humana não evolui. E apesar de você ser indivíduo, você faz parte do projetão. E o projetão precisa que você evolua. Por isso que os católicos, e até acho que os crentes também falam, você dá um passo em direção a Deus, Deus dá um em direção a você, Deus dá 10. O que é isso? Se você ajudar um pouquinho, toda a providência vem um montão para você. A conta é outra. Ajuda só um pouquinho, toda a providência vai vir para te ajudar. Toda a sua biologia, tudo vai vir para te ajudar. Tudo bem, gente? E com certeza, todo mundo tem muito mais coisas a agradecer do que a reclamar. Muito bem. Então falamos aí do verbo declarar, pedir, se arriscar, né, aprender coisa nova, e a mãe das virtudes todas aí, que é agradecer com estratégia. Deus, obrigado aí pelo desafio, né? E eu vou completar esse raciocínio para vocês entenderem na prática e a gente finalizar. Quando você faz oração lá e pede para Deus alguma coisa, e faz isso com energia, por quê? As coisas precisam ter energia. Vocês já ouviram aquela frase que também é do Chico, que ele fala, as orações de mãe arrebenta as portas do céu. Por que isso? Por que a de mãe e não a de qualquer outra pessoa? O que tem na oração de mãe? Cara, tem uma energia ali violenta. Então as coisas vão ser posto energia. Legal. Quando você pede algo para Deus com energia, filho, vai ser atendido. Só que é o seguinte, Deus, providência, não é um pai que mima. O que é o pai que mima? Pai, eu quero um celular. Tó, filhão. Ele dá o celular. Mimou. Você vai falar assim, ai pai, eu quero um celular. Deus vai arrumar o que para você? Um problema. Porque no problema você vai tirar uma lição, vai se desenvolver, e do outro lado disso está o celular. Vai vir o celular. Só que você tem que pagar o preço antes. Então, quando a pessoa faz oração, pede algo para Deus, com energia, pode ter certeza, amanhã você vai ter um problema. Pura física. Porque para evoluir, eu quero algo para evoluir. Tá, para evoluir, você precisa passar numa provinha aqui. Só que aí tem gente que fala, nossa, fiz oração para Deus, pedi, olha o piozão que apareceu aqui. Então, filho, tá atendendo. Está te atendendo. Agradece o seu neocórtex ficar aberto para tirar a lição, para você sair logo daí. Você vê que tem gente que era para resolver um problema em 2, 3 dias, tá faz meses. Não é um problema, anos. Tem padrão de reclamação. Se tivesse padrão de agradecimento, já tinha tirado a lição há muito tempo. Tudo bem, gente? Então, orou, pediu, pôs energia, vai vir um problema para você. Deus vai arrumar um BO para você resolver. Tá? Isso é maravilhoso. Tudo bem, gente? Muito bem. Então, esse é o conteúdo desse tema, encarnação, a maior de todas as oportunidades, porque todos os dias nós temos inúmeras oportunidades aqui na carne. Quer a gente encara os desafios da carne. Esse é o maior dos atos espirituais que nós temos no momento que nós estamos aqui. Olha sentido. Encarnou para quê? Encarnou para encarar os desafios daqui, principalmente. Tá bom? Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui nesse sábado. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito um sentido para vocês aí. E quero pedir rapidamente, sim, uma palavra. O que foi mais importante para você aqui hoje?
Renúncia. Verbos. O que mais? Poderia até Agradecer. acrescentar um verbo, poderia? Tem um verbo que se relaciona muito com o verbo pedir, que é o louvar. Jesus ensina na oração do Pai Nosso que, em primeiro lugar, nós temos que louvar. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Depois que ele pede a comida, né? Então, o verbo louvar também acho que poderia ser encaixado aí, Maravilhoso. completando um Maravilhoso. Ótimo. O que mais? O que mais vocês aprenderam aqui hoje? Só aprendi com. Obrigado. O que mais? Quem mais? Nem todos ao mesmo tempo? Agradecer, né? Gratidão. 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 Não nas redes sociais lá, que é meio clichêzona lá, gratidão e tal. Tá bom. Certo? Isso eu fico feliz, vocês pegaram o conceito das coisas. Conceito. Isso é o mais importante. Para daí você traduzir isso no dia a dia na prática, tá bom? Então, obrigado a todos. Quero deixar aqui, se você quiser me seguir lá no Instagram, lá, Rafael Valentim, eu estou lá no grupo do Anderson. Acho que o seu não estou, não. Vamos. Tá? Quem quiser me seguir lá nas redes sociais, meu contato também fica à disposição. Para outras palestras também, tá? Fico totalmente à disposição. Parabéns aqui pelo lugar, muito acolhedor, aconchegante, né? Ambiente propício aí para a gente tirar boas lições, tá bom? Se a gente puder também tirar uma foto, a gente depois é bom. Você faz uma prece nesse caminho Opa. para nós? Vamos lá, gente. Ok, fica gravando. Vamos lá, fechar os olhinhos. Internamente agradecer. Primeiro a si mesmos. Vocês poderiam ter decidido estar em qualquer lugar. Vocês decidiram estar no sábado à tarde, num local como esse. Isso por si só já sente que, poxa, eu tenho algo a aprender, algo a melhorar, algo a renunciar. Isso é desafiador, isso exige coragem. Coragem do coração. Você tem muito coração para tomar decisões, assumir que precisa melhorar, decidir por renunciar o que já não serve. O ano novo ou a vida nova exige que o velho fique. Decisão. Pelo latim, cisão é corte. O que você precisa cortar? Pensa nisso. Usa cada momento daqui do conteúdo para te aprimorar com uma gratidão profunda lá de dentro. Faz o nosso coração pulsar a vida por todo o nosso corpo, conectado à nossa alma, ao nosso espírito. Esse recado sincero vai lá para cima, aos nossos amigos da espiritualidade maior, que mesmo quando a gente não percebe, pode ter certeza que eles estão lá para nos orientar, nos guiar, nos proteger. Dessa forma agradecemos humildemente por mais um dia, por mais uma palestra, por mais esse convívio aqui juntos. Obrigado, Deus. Amém. Assim seja.